Fala aí, pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 136. E desde abril eu não gravo resenha porque, pô, eu sou da confusão, eu sou da treta, da discussão. Nem sempre treta, mas gosto também. Mas eu gosto da discussão, dos debates, assuntos que tem divergência. É isso que eu gosto, velho. De vir aqui, dar meu palpite, dar minha contribuição para a discussão toda. E esse ano não teve muito, né? Esse ano foi muita alegria. Eu não sei como reagir, eu não sei como contribuir, né? Só curtir mesmo, que era outra coisa que eu sempre falava na Resenha da Massa, né? Vocês lembram, vamos curtir. Então eu não quis muito discutir, não, velho. Eu fui me apaixonando por esse time cada vez mais e graças a Deus deu em tudo que deu. A gente ganhou tudo e espero que continue, velho, né? Então eu me permiti não discutir as poucas coisas que teve esse ano para discutir, velho. Quis curtir mesmo. Fui fazer exatamente o que eu sempre falei aqui, né? Mesmo quando não eram momentos tão bons assim pra gente curtir. Mas agora o Cachorrada tá de férias, que é outra coisa que eu tô amando fazer, e aí eu também já queria voltar aqui a gravar o Resenha da Massa. E surgiu uma discussão. Surgiram duas discussões maravilhosas. A primeira discussão é sobre chamar essa campanha, né, de triplete alvinegro ou tríplice coroa. Rolou até um vídeo que rodou aí e tal, em que o Alfonso Alberto estava meio nervoso com essa discussão e foi politicamente incorreto, eu não vou julgá-lo por isso. Mas, né, ele usou como argumento a questão de importar da Europa esse nome triplete alvinegro, mas a tríplice coroa também é um conceito importado da Europa, né? Até porque no sentido literal significava um rei que comanda 3 ou mais reinos, né? A mesma coroa comandando mais de 3 reinos. E aí virou um nome para o futebol, né? De quando um clube também conquista 3 títulos ou mais no ano. E aí trouxeram para o Brasil. Então tanto faz, velho. Eu juro que tanto faz. Eu vou comemorar e quero que ano que vem a gente nem saiba como chamar Brasileiro, Copa do Brasil, Mineiro, Mundial e Libertadores. Assim, tá sem opção, ele vai ter que criar um nome. Essa que é a discussão que eu quero para 2022. Mas teve outra discussão que é importante. Sobre essa eu já me posicionei muitas vezes. E olha que incrível, né? A gente não consegue muito discutir as coisas mais. As pessoas têm certeza de que elas estão com a razão e não colocam as coisas para serem discutidas mais, né? Ou você acata o que a pessoa achou que é a verdade absoluta, ou ela te agride, te xinga, te odeia, enfim. E eu tinha uma definição já sobre esse assunto, e aí ele surgiu de novo e alguém trouxe argumentos bons que me fizeram repensar, que é sobre essa solicitação aí do Atlético de reconhecimento do título de 37 da Copa dos Campeões. E eu continuo pensando, sim, que se uma coisa... Isso é genérico, né, gente? Isso é para qualquer coisa. Você precisa reconhecer A como se fosse B, quer dizer que, óbvio que A não é B. Mas se alguém precisa falar, olha, pode falar que é a mesma coisa. Então é porque não é, né? Então não é brasileiro, é fato que não é brasileiro. E lá no final eu vou falar o mais importante para mim dessa discussão é isso, tá? Então, assim, se precisa reconhecer como tal, então a gente está admitindo, né? Isso para mim, já declara que não é brasileiro. Mas eu entendo a solicitação. Primeiro porque isso é uma questão também de quem está no comando do Atlético representando o Atlético. Lá em 2010, quando a CBF distribuiu os títulos por fax, era um momento assim que o Calil estava brigando com a CBF, brigando com o Globo, brigando com o Clube dos 13, que o abandonou, deixou para trás, todo mundo foi lá, pegou o seu fax, colocou debaixo do braço, foi lá na Globo, assinou o contrato, deixaram o Calil para trás. E eu concordei com o Calil.
ele falou, olha, não vem querer adoçar minha boca com isso não. Título a gente vai preocupar com o que vai ganhar daqui para frente, o que ganhou lá para trás já ficou para trás. A gente não precisa, né, mexer nisso. E eu concordo com ele, tá? Mas eu entendo que era a postura dele naquele momento, que ele estava bem puto, inclusive, com a situação toda, né? CBF, Clube dos 13, os presidentes dos clubes da época e a Globo. Ele não quis falar, isso aí é para, né, tipo um prêmio de consolação, não quer. Beleza. O presidente atual quer. Então, assim como eu concordei com o Calil, tem gente que não concordava com o Calil desde aquela época e agora está sendo atendido pela diretoria atual e está tudo bem. Eu não fico contrariado, isso é normal. Tá? Reconhecer títulos é normal. Na Premier League, por exemplo, é recente. O Everton, 6 vezes campeão do campeonato inglês antes da Liga. Todos os principais campeonatos europeus são ligas recentes e os campeonatos são lá de 1880, 1890. Os campeões contam desde então. Criou agora a Premier League, é recente, é da década de 90. Tudo bem, mas os títulos de 100 anos atrás não foram apagados, né? Os argentinos contam os campeonatos, inclusive da era dos campeonatos amadores, né? Por isso que os 5 lá da Argentina são os 5 grandes eternamente, porque eles foram os que profissionalizaram o futebol, mas os títulos da era amadora são somados até hoje. E o Brasil, aí eu tenho que passar um paninho para a CBF, era muito complicado mesmo ter campeonato nacional no Brasil no início do século, né? Teve essa tentativa em 1937, o Atlético foi campeão, depois voltaram a fazer isso só porque houve uma exigência da Conmebol, falou, nós vamos criar um campeonato sul-americano aqui, velho, vocês não têm representante, não tem como saber quem é o brasileiro que vai disputar a Libertadores, cria alguma coisa aí para definir quem vai disputar a Libertadores, aí criaram a Taça Brasil. Então, é normal que o campeonato brasileiro seja muito recente. O Brasil é gigantesco, né? Mas a primeira tentativa, a primeira versão de um campeonato nacional foi o Atlético quem ganhou em 1937. Então, não me incomoda somar esse título, tá? Pessoalmente, eu vou ter que explicar para um monte de cruzeirense, flamenguista não, né? Palmeirense, enfim. Na verdade, cruzeirense. Eu não discuti com palmeirense, mas com cruzeirense sim. E eles vão me cobrar e eu vou falar, é verdade, eu tenho que admitir. O clube decidiu por mim e eu vou acatar. Nós vamos somar esse título aí à contagem do Atlético. E um argumento que a pessoa fez, né, no meio dessa discussão e que me convenceu a apoiar isso foi que, assim como no mundo inteiro acontece, esses títulos são somados e as pessoas passam a reconhecer e pronto, acabou a imprensa, os rankings, os 10 maiores campeões brasileiros, 10 maiores campeões da Holanda, 10 maiores campeões da Itália, sempre vai contar com esses títulos antes da liga, antes da era profissional e antes do brasileiro, no caso do Brasil, sempre vai contar. E isso faz com que as pessoas daqui a 10 anos nem discutam isso mais. Crianças hoje, quando tiver 15, 16 anos, nem vai discutir isso mais. Espero que o Atlético ganhe muito mais outros brasileiros, mas esse título de 37 somado lá, ninguém vai contestar mais. Assim como hoje ninguém contesta mais, só os rivais, né? Os rivais contestam. Mas, de forma geral, tá no ranking lá, o Palmeiras é o maior campeão e pronto, acabou, velho. Ninguém discute, só flamenguista, corintiano discute. Mas não é discutido de forma geral para a imagem do clube, para mídia internacional, para os torcedores daqui a 10 anos, os que receberam os fatos em 2010, os torcedores de hoje já consideram e pronto. E esse argumento me convenceu, é isso mesmo. A história do Atlético é maravilhosa, eu fico tentando defender, falar não vão mudar, não vão mexer na história e tal, mas faz parte da história do Atlético e que daqui a um tempo isso vai ser natural. Me incomoda agora essa sensação de mudar o nome do título, sabe? Isso me incomoda mesmo. Mas daqui a um tempo esse título vai ser agregado normalmente aos demais brasileiros que virão, se Deus quiser. Então, para que eu vou brigar? Né? Para que eu vou discutir
Se os outros títulos já foram lá há 10 anos atrás e estão sendo aceitos aí e cada vez menos discutidos, então que seja justo e o Atlético também incorpore esse brasileiro aí. O Dudu falou isso no Cachorrada recente. Dudu, sensacional, me incomodou. É lógico que eu não ia, né, perder o momento de conversar com o Dudu, o clima do programa, que era sobre um título que estava muito próximo de chegar, para discutir essa questão, porque ele falou que o Atlético seria tricampeão brasileiro. Me incomodou, velho. Falei, não vou atrapalhar esse momento. Mas me incomodou. E eu acho que isso vai ser normal daqui para frente. Esse argumento desse cara me convenceu. Porque eu vi lá em 2010 acontecer e estou vendo que hoje isso já é senso comum. As pessoas não discutem isso mais. Então, beleza, daqui a 10 anos vamos somar também naturalmente esse título ao Atlético, a história do Atlético. Me incomoda eu participar dessa virada de nome, assim, vamos dizer. Enfim, o que me preocupa de verdade nessa discussão? Beleza, se for acatado, eu estou de acordo, vou falar que é tricampeão brasileiro, enfim. O que me incomoda é caso não seja acatado. Vamos supor que assim como a Conmebol nem se discute isso, né? A Conmebol Federação nem discute agregar as Copas Conmebol aos campeões da Sul-Americana. Mas a CBF, vamos supor que a CBF não agregue, não fala, não, 37 não, já perdeu o fio da meada, já podia ter discutido isso antes, agora não vamos discutir isso aí não. A gente vai reconhecer, que é isso que me preocupa. Precisa disso para o atleticano reconhecer? A gente, atleticano, depende da aprovação do cruzeirense? A gente depende da imprensa falar, tal, beleza, vamos concordar aqui que o Atlético é tricampeão, vamos todo mundo falar tricampeão, e aí passa a falar nos jornais, nos sites, nos programas que o Atlético é tricampeão. Pra gente, atleticano, depende disso. Por quê? O que eu estou perguntando? Porque, primeiro, que o Cruzeiro não pode reclamar. Eles também ganharam esse título lá. Mas eu não aceitava, né? Eu era um dos que contestava esse título do Cruzeiro. Mas eu já valorizava o de 37. Eu já valorizo, né? Eu já valorizo as Conmebol. Eu sei que a excursão de 50 não é campeonato, mas eu valorizo. Eu priorizo a história, né? Não priorizo o nome. E é essa a minha preocupação. A gente precisa que a CBF reconheça, para aí sim a gente vai valorizar. A Conmebol, eu acho que é um pouco disso. A gente querer mudar para a Sul-Americana é para falar com orgulho que é bicampeão, porque para mim não precisa falar que é Sul-Americana. Eu já tenho orgulho. Eu preciso mudar isso para brasileiro, agregar essa Copa dos Campeões ao brasileiro para ter orgulho dela? Não, eu não preciso. E é isso que eu acho que me preocupa a torcida do Galo, se depender disso, né? Se depende de uma aprovação, agregar aos títulos brasileiros para que essas conquistas históricas passem a ser valorizadas pela própria torcida. Que eu estou meio me fudendo para o que os outros torcedores e a imprensa vão achar. Minha preocupação é se a torcida do Atlético já valoriza isso. Assim como os mineiros. Hoje eu arrumo briga aí na internet falando que mineiro nem precisaria de existir mais, estaduais são irrelevantes e são mesmo. Mas eu valorizo os estaduais de uma época em que eles eram os principais campeonatos que o Atlético disputava e que a maioria dos times do Brasil disputava. Exatamente pelo que eu falei antes, né? O Brasil tem um campeonato nacional, é difícil. Então, os estaduais já foram os principais campeonatos e eles têm que ser valorizados. Hoje eles não têm valor, os campeonatos mudam o valor. Agora, um título nacional, lá em 37, tem que ser valorizado. E não pode depender da CBF. Essa é a minha opinião, hoje. Tá? Eu seria contra, mas esse argumento me convenceu. Pensando na história daqui para frente, somar esse título aos que a gente vai ganhar daqui para frente vai ser natural, assim como foi natural para os outros clubes. E aí, quando o Atlético estiver no ranking lá, esse título somado vai colocar o Atlético entre os maiores campeões do Brasil, se Deus quiser, porque a gente há de ganhar mais títulos. Beleza?
mas não pode depender disso para o atleticano valorizar. E serve para a Conmebol também. Eu não acho que a Conmebol seja sul-americana. A Conmebol é mais difícil do que a sul-americana. A Conmebol estaria dentro da Libertadores hoje. E por isso eu valorizo. Mas, se houver essa discussão, eu já entendo que tudo bem. Só não pode depender de uma mudança de nomenclatura do campeonato para a gente valorizar uma conquista histórica do Atlético. Beleza, galera? Até ano que vem espero gravar o Resenha da Massa com mais frequência. Desse ano eu quis só curtir mesmo e é isso aí. Vocês não somem não e grande abraço. Falou!